Olá pessoal, vamos continuar a leitura do Joseph Campbell, o Herói de Mil Faces. Lembrando que nós estamos na segunda parte da jornada do herói. A primeira é quando ele sai do seu conhecido, chamou a partida e tem várias fases ali. Agora a gente está vendo o que Campbell chamou da segunda fase, que são as iniciações. Ele chama aqui de iniciações todas essas provas que o herói vai ter que passar agora que ele saiu, daquele lugar conhecido e está ali encarando uma série de seres e situações que ele não conhece, ele não imagina. E aqui, nessa segunda parte, nesse segundo item, ele vai falar de um ponto específico que é o encontro com a deusa, é o encontro com o feminino. A gente tem um livro que Campbell fala só sobre a deusa, então é um tema que realmente ele gosta bastante. Mas aqui ele trouxe esse ponto específico do herói dentro da sua jornada. Ele passa por diversas situações e ele está se encaminhando para o ápice, E nessa caminhada para o ápice do mito, da história, ele tem um encontro com a deusa. E o encontro com a deusa pode ser feito de duas formas, uma positiva e uma negativa. Ele pode fazer o hieros gamos, o casamento místico, ou então a deusa pode mostrar o seu lado negativo. Por quê? Porque a deusa representa toda a esperança e toda a dificuldade. A deusa representa tudo que pode ser conhecido caso você passe por todas as provas. E nessa história a gente pode ver a deusa de maneira dual. Às vezes ela vai ser muito positiva e às vezes ela vai ser terrível. E é isso que o Campbell vai trazer nesse item que a gente vai ver nesse vídeo, esses aspectos da deusa. Ele vai falar do casamento, desse casamento do herói, do hieros gamos. E como é que ele mostra isso pra gente? Ele põe assim, ó. Vixe, tirei. Gente, ó, eu ponho cheio de anotaçãozinha aqui e agora eu tirei os papéis do lugar, aí o negócio ficou difícil. Mas vamos lá, vai dar certo, vai dar certo. O encontro com a deusa. O primeiro parágrafo, o Campbell fala assim: a aventura última, quando todas as barreiras e ogros foram vencidos, costuma ser representada como um casamento místico, hierógamos, da alma herói triunfante com a rainha deusa do mundo. Chegou no casamento e ficou feliz, É o ápice. Agora, qual é o cuidado que eu queria pedir muito para vocês tomarem muito cuidado? Não interpretar o hierógamos, o casamento místico, como um casamento no físico, homem e mulher, porque não é isso que ele quer dizer. Aqui é o casamento da alma com a deusa do mundo. Então não importa se é um homem ou se é uma mulher. Somos nós procurando a nossa própria alma. Somos nós buscando por essa junção das dualidades, buscando por essa síntese. No mesmo jeito que a gente viu Psique lá atrás, que Psique também corre atrás das provas e está correndo atrás do herói, ela também busca por esse casamento místico. Então, homens, mulheres, não é uma questão de sexo, é uma questão de símbolo, É aquele que busca por no final se juntar com esses mistérios da vida, se juntar com esses mistérios metafísicos, representado no caso dos mitos pela deusa, por um aspecto feminino, ok? E ele vai trazer aqui duas histórias que eu acho bem interessantes. A primeira de Diana, e a segunda ele vai falar, e não, são três na verdade, a deusa Kali, e a anciã que guarda o caldeirão. Então são três histórias, aqui ele fala muito mais, mas são as três que eu escolhi para falar para vocês. Só que antes, eu queria mostrar para vocês a forma com que ele descreve a deusa no seu aspecto positivo, certo? Ele põe assim, ó: ela é o modelo dos modelos de perfeição, a resposta a todos os desejos, de onde provém as bênçãos da busca terrena ou divina de todo herói. Bem, aí é claro que todo mundo quer encontrar, Tem resposta para tudo, são todas as bênçãos, enfim. Todos nós queremos encontrar por isso, Tudo o que o mundo possui de sedutor, tudo o que nele for promessa de alegria, constitui indício de sua existência, tanto nas profundezas do sono como nas cidades e florestas do mundo. Pois ela é a encarnação da promessa de perfeição, a garantia concedida à alma. Olha a dica aqui, ó.
de que ao final do exílio, no mundo de inadequações, a bênção antes conhecida voltará a sê-lo, a confortadora e a nutridora, né? Aquela que nutre. Então veja, ele está descrevendo a deusa. Por que o herói quer chegar na deusa? Porque ela representa tudo isso. E olha só que interessante, ela representa a volta da harmonia, ela representa a volta desse estado de paz. Ela nutre, né? É como quem diz assim, você está sedento e aqui quando você me encontra, você se sacia, você tem água, você tem comida, você tem respostas, né? Alimento não só para o corpo, mas também para a alma. Então é dentro desse símbolo que você vai ter a junção do herói com a deusa ou do herói com a dama. Porque ela representa toda essa bonança. Aí você fala assim, ah, Renata, mas isso não existe. Gente, veja só, estamos falando de símbolos. O que ela simboliza? Vocês nunca tiveram uma ideia de que as coisas podiam ser melhores? As coisas podiam ser mais belas, que as coisas podiam ser mais perfeitas? De onde vem essa ânsia, essa busca, essa coisa de não, isso podia ficar melhor, isso podia ser mais perfeito? Sem entrar nos perfeccionismos desesperados, certo? Mas é como se algo em nós cheirasse essas qualidades de divino, cheirasse essas qualidades de perfeição. Quando vocês forem estudar Platão, vocês vão ver que ele fala do mundo das ideias, de um mundo arquetípico, justamente desses ideais perfeitos. Então é como se a dama que foi encontrada e com a qual ele casa agora representa toda essa perfeição que existe dentro do mundo metafísico, certo? Então não leva ao pé da letra, tudo bem? A gente está aqui analisando e tentando interpretar os símbolos. Então o que o mito está dizendo? Existe essa bonança, né? Essa bonança ela existe, mas não é fora, não é casando com o outro, né? É dentro de você, encontrando sua própria alma, né? Encontrando dentro de você a representação dessa deusa do mundo, ok? Então esse é o aspecto positivo do encontro da deusa. Agora o negativo dá muito pano para manga, né? E ele traz uma interpretação, ele traz um mito para exemplificar, que eu gosto muito. Ai meu Deus, depois eu vou contar o mito, vocês vão ficar pensando por que ela gosta, né? Mas bora lá. É o mito de Diana e Acteon, é um mito grego, onde Diana, a deusa caçadora, né? Ela vai mostrar o seu lado belo e o seu lado feroz, porque ainda tem essa, né? A maioria das vezes você vai ter a deusa com vários papéis. É difícil você ter uma personagem, a não ser nos contos de fadas, né? Que ela é só boa ou ela é só ruim. Normalmente, dentro dos mitos, né, mais elaborados, você vai ter esses dois aspectos no mesmo ser. Por quê? Porque a gente é assim. A gente é dual, a gente não é perfeito. A gente tem luz, tem sombra, tem defeito, tem virtude. E isso se representa também no mito, ok? Então ele vai trazer o mito de Diana e Acteon. Diana, deusa caçadora, né? Se você não souber quem é, dá um pausezinho, busca ali para ver quem é ela. Uma deusa, ela tá sempre com as sandálias ali, né? E uma flechinha assim. Lá tá a deusa tomando banho junto com as ninfas ali e as outras deusas que estão junto com ela. E ela tá ali tomando banho desnuda e chega o Acteon, desavisado. Acteon é um caçador desavisado que estava no lugar errado e na hora errada. O que acontece? Ele está com seus cães procurando cervos, né? Cervos são aqueles bambis, para poder caçar, e dá de cara com a deusa tomando banho desnuda no lago. Isso não é bom, sabe por quê? Porque Acteon, ele não é puro, ele deseja a deusa. Ele olha assim, meu Deus, quantas mulheres lindas, né? E ele deseja a deusa. Ele olha, ele enxerga essa pureza da deusa, só que ele não está preparado. Aí a deusa Diana vai mostrar o seu lado negativo. Ela vai mostrar o seu lado destrutivo e vingativo. O que ela faz? Acteon está indo procurar cervos. Ele é um caçador, vai caçar cervos. O que Diana faz? Ela pega a água, joga assim em cima dele, e ele começa a notar que acontece alguma coisa estranha. Ele começa a reparar que os olhos estão enxergando mais, que o olfato está mais apurado, que ele escuta coisas, e ele olha assim,
e ele começa a ver os cães vindo, e ele começa a correr, e ele vê que ele corre muito rápido, até que ele olha numa poça d'água e vê que ele virou um cervo. A deusa transformou Actaeon em um cervo, e agora os próprios cães dele estão correndo atrás dele. E eles correm muito rápido. E por mais que o Actaeon em forma de cervo corra, os cães são mais rápidos, sabe por quê? Porque foi Actaeon que treinou eles. Eles são treinados para perseguir o cervo, que agora é o próprio dono. E eles conseguem chegar lá e eles acabam devorando o Actaeon. Actaeon é totalmente devorado pelos seus próprios cães caçadores. Tá, Renata, agora me explica por que você gosta desse mito. Gente, a gente se sente assim muitas vezes, né? É como se uma parte nossa corresse atrás da gente. O que o mito está mostrando, né? Que a pessoa que viu a deusa, a gente, para ver a deusa, para entrar no metafísico, a gente tem que estar preparado, tem que estar sem desejo. Se a gente não está puro, no momento em que a gente contempla a deusa, contempla o metafísico, a gente começa a mostrar a nossa parte mais animal, que é o Actaeon virando cervo. Então é como se fosse assim, quando vocês nunca tiveram isso de se deparar com uma pessoa muito, muito pura, muito, sei lá, que sabe muito, a gente vai se sentir assim ignorante do negócio. É como ele olhando para Deus e agora ele vê tudo que ele tem de negativo e que dificulta ele estar do lado da deusa. E ele se transforma então num animal e ele é devorado pelos próprios cães. O que é ser devorado pelos próprios cães? Eu vejo muito como vícios. Você já reparou que os nossos vícios nos devoram? A gente cria, que nem ele criou os cães dele, a gente adestra, a gente alimenta e depois eles vão e se viram contra a gente. Eles nos devoram, eles acabam conosco, né? Então tem várias chaves aí desse mito, e o que o Campbell traz é justamente da deusa Diana mostrando esse seu lado mal, né? Essa deusa mostrando seu lado vingativo. Uma outra deusa que ele fala aqui que é bem interessante é a deusa Kali. A Kali, agora a gente está indo lá para a Índia, certo? Vamos fazer uma viagem para a Índia agora. E aí ele fala da deusa Kali, que é a deusa da morte. E ele descreve, eu vou me ater aqui, na descrição que ele faz do que Kali segura nas mãos. Os deuses indianos, gente, eles têm sempre vários braços, porque é como se fosse a dualidade, né, trabalhando em vários planos. Então, normalmente eles têm 4, 6, 8, 10, enfim. Tem até a deusa da misericórdia, são 1000 braços que ela tem. Aqui eu vou me ater à descrição que ele faz, dizendo o que ela tem nos braços. Olha só, nas mãos, né? Então, os 4 braços exibiam os símbolos de seu poder universal. A mão esquerda superior brande um sabre sujo de sangue e a inferior segura pelos cabelos uma cabeça humana decapitada. A mão direita superior está elevada, fazendo o gesto de não tema, e a inferior se estende como concedendo dádivas. Olha só, aqui ele descreve mais coisas, mas eu vou parar nesse aqui. Olha só que interessante. São 4 braços. De um lado, na esquerda, ela tem um sabre sujo de sangue e uma cabeça decapitada. É o lado violento, é o lado de morte, de destruição. E do outro, ela fala, não tema, não tema. Se você tiver medo disso que você está vendo que é ser destruído, você não vai receber as bênçãos que ela oferece ali com a outra mão, né? Com a mão direita inferior. Então, a deusa em si, ela é a própria dualidade. Ela tem mais coisinhas aqui, tipo um colar feito de caveiras, né? Tem outras coisas, mas eu queria focar nesses dois, porque justamente quando você vê a deusa Kali, você pode ver pelo lado ruim e pelo lado bom. E qual é o lado bom? É porque as coisas estão morrendo porque outras estão nascendo. Algumas coisas estão acabando porque outras estão começando. Vocês nunca tiveram disso? A pessoa vê você e fala, larga isso aí, deixa a mão, isso daí não vale a pena não. Deixa esse negócio morrer, não fica alimentando não. Não é assim que a gente fala? Então, é a deusa. Ela fala, deixa isso daqui morrer, mata o que precisa morrer e eu vou te dar o que precisa nascer. Essa, então, é a deusa Kali. E para fechar esse item do encontro com a deusa,
Tem uma história que eu gostei. Assim, eu tenho umas histórias que eu acho muito simpáticas, né? Elas parecem mais uns contos de fada e tal, e são bem humoradas. Eu gosto desse tipo de história muito, e de piada ruim também gosto bastante. Então vamos lá, é uma história da Irlanda, é uma história irlandesa que ele conta, falando justamente dos dois aspectos, né? E ela é bem humoradinha porque é um rei que está na floresta e ele está com seus 5 filhos. E ele precisa tomar água, né? Ele pede para um dos filhos, fala assim, meu filho, vai lá, tem uma fonte aqui perto, vai lá, traga água para todo mundo. Aí o menino vai. Aí, gente, o Campbell passa uma página praticamente descrevendo a velha anciã que está do lado da fonte de água. A descrição é tipo assim, para dar uma ideia de repugnação total, assim, asco total. Então imagina uma pessoa que você realmente assim, né? Não, isso daí não dá nem para chegar perto. Ele fala da sujeira, do cheiro, do pus, gosto nem de pensar. Pensou, imaginou, agora dobrou o asco que você está sentindo, dobrou, agora triplica. Beleza, é esse aí que o mito quer que você perceba a dificuldade que essa anciã vai representar. Por quê? Porque chega lá o príncipe, né, que o rei mandou pegar água e vira para ela, olha assim, né? Aí ele fala, aqui que é a fonte tal? Aí ela fala, aqui que é a fonte tal. E eu posso pegar água daqui? Ele falou, claro, pode. Você pode pegar água desde que você me dê um beijo. Aí ele, não, de jeito nenhum. Ele fala, prefiro morrer do que dar um beijo em você. E vai embora sem água. E aí é engraçado porque ele chega para os irmãos, para o pai e fala, olha só, gente, não achei a fonte não encontrei não, olha só. Aí o pai olha assim e fala, fulano, agora é você. E ele vai mandando os filhos, um por um, atrás da água, né? E todos eles voltam com aquela cara de pau, né? Não, fonte? Não achei água não, meu pai. Não tem fonte por aqui não. Por quê? Porque nenhum deles queria dar um beijo na anciã, né? Aí ele manda o último, né? O quinto dos filhos, ele manda lá. E quando ele chega, ele pergunta a mesma coisa que os outros irmãos. Aqui é a fonte XPTO? Ele fala, não, é aqui mesmo. E eu posso pegar essa água? Ela fala, pode, desde que você me dê um beijo. Aí ele fala, te darei um beijo e um abraço. Olha só, até eu assustei quando estava lendo o negócio. Aí ele deu um beijo nela e um abraço. E quando ele soltou do abraço, que ele olhou para aquela anciã terrível, ela era uma bela donzela, a mulher mais linda que já existiu no mundo. Agora, imagina uma mulher maravilhosa, ela é exatamente o oposto daquela anciã. E ele olha assim, uai, mas eu estava aí firme, né, de que estava beijando aquela velha anciã, e agora quem que me aparece é essa mulher maravilhosa. Olha só a conversa, né? Ele pergunta para ela, então, mas quem é você? Coisa estranha, né? Se era de um jeito, gostar de outro, quem é você? E aí ela responde assim, ó, eu sou a regra real, a regra do rei, né? Rei de Tara, sou a regra real. Aí ela vai falar para o príncipe, né, que teve coragem de dar o beijo nela enquanto ela era feia. Vai agora, disse ela, para ter com teus irmãos e leva água contigo. Doravante, de ti e dos teus filhos, para sempre o reino e o poder supremo serão. Então os outros irmãos ficaram sem, né? E tal como me vistes antes feia, embrutecida e repugnante, e no final bela, assim é a regra real. Olha só, agora vem a dica do mito, hein, gente? Ó a dica aqui. Pois sem batalhas, sem implacável conflito, ela não pode ser ganha. Mas, no final, aquele que ganha é rei de tudo, de atraente e belo que resulte. Aí o Campbell fala, é assim a regra real, é assim a nossa própria vida. Então olha o que o mito está passando. Você olha para algo asqueroso, né, que você está vendo esse aspecto da deusa que gera essa repugnância toda. Adianta, vai morrer de sede. O que você tem que fazer? Aceitar, abraçar, né? E quando você abraça, você consegue perceber a beleza que tem ali dentro.
você consegue perceber a utilidade daquilo, você consegue incorporar aquilo, e a vida é assim. A gente precisa aceitar essas coisas difíceis, ruins, repugnantes, para que elas se transmutem em um conhecimento que nos ajude a crescer. Se a gente simplesmente recusa o lado obscuro da deusa, se a gente recusa essa parte ruim que nos dói, a gente não tem a outra. Então não dá para ficar só com a parte boa da vida. Para ter a parte boa é preciso essa parte difícil antes, essas batalhas, para que a gente seja digno dessa regra real. E é isso que o herói está fazendo, não é? O que o herói está fazendo? Ele está dando as batalhas para crescer, para se tornar digno ali da sua grande apoteose, ok? Então é isso que eu separei para falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado, e no próximo vídeo a gente continua aqui, que tem mais provas aqui em relação à deusa, ok?